Então, dando continuidade, né, com as simulações de desempenho, nesse método de seleção, você procura avaliar como o indivíduo ele trabalha, como é que ele assume aquela responsabilidade, como é que ele realiza aquela tarefa. Então, pode ser por amostragem ou por centro de avaliação. A amostragem, você coloca o indivíduo para realizar aquela tarefa durante um certo período, né, para que você possa avaliar como é o desempenho dele, como é a produtividade. E centros de avaliação são definidos alguns critérios, onde você vai avaliar aquela pessoa por aqueles critérios de forma mais holística, ao contrário da amostragem do trabalho, você vê mais pontos daquela pessoa. As entrevistas, elas podem ser de 6 tipos, nem vocês sabiam que existiam tantos tipos, né? Entrevista face a face, você conversa diretamente com o funcionário para conhecê-lo melhor, para entender melhor suas expectativas, entender melhor como é que ele pensa. A gente tem também a entrevista de painel, onde os membros da organização fazendo perguntas àquele candidato, certo? Então, por isso que é de painel, vão ter várias pessoas perguntando sobre algo. A entrevista em série não funciona como painel, mas separadamente. A pessoa é entrevistada por várias pessoas da organização, só que em momentos diferentes. Por isso que é em série. A gente tem entrevista de pressão, certo? Que é quando você pergunta uma coisa, assim, bem difícil, digamos assim, bem complexa, e você quer entender a capacidade de resolução que aquela pessoa tem. No momento da nossa aula, da nossa live, eu vou passar um vídeo para vocês que demonstra isso, essa entrevista de pressão. Entrevista de grupo, que é quando você vai ser entrevistado juntamente com outros candidatos, também conhecido como entrevista focal, certo? E temos a entrevista social, onde você vai observar como uma pessoa se comporta diante de uma situação que é colocada para ela no nível social, como é que ela se comporta, como é que ela lida com os outros indivíduos, como é que ela lida com a equipe. E a gente entra na segunda etapa do processo de gestão de pessoas, que é o desenvolvimento de uma força de trabalho adaptada. Ou seja, você fazer com que a pessoa se adapte à organização, que a pessoa consiga se alinhar aos objetivos da organização para assim gerar resultados. O primeiro deles é a orientação. Você visa ajustar o indivíduo à organização e como é que você faz isso? Você transmite informações aos indivíduos sobre como é a organização, como é a sua cultura organizacional, como é que ela funciona, o que é desejado e o que não é desejado pela organização, para que o indivíduo já entenda como é que ela funciona, para que você não erre, para que você não faça coisas que são contra a política organizacional. Já no treinamento, a gente tem um processo educacional de curto prazo, ou seja, você vai tentar ensinar algo às pessoas mediante procedimentos organizados que visam dotar tanto funcionários novos quanto antigos de determinadas habilidades, conhecimentos, competências, porque às vezes, como eu disse para vocês anteriormente, às vezes a avaliação de desempenho demonstra que a pessoa precisa melhorar em algum ponto. Então, o treinamento pode ser feito também com funcionários que já estão há algum tempo na organização. Pode e deve ser feito. Aí, esses treinamentos podem ser do tipo rotação de cargos, que é quando a pessoa ela assume outro cargo, sendo que no mesmo nível organizacional, ou seja, você não sobe na pirâmide, é apenas uma rotação no nível lateral, horizontal. Tem o processo de coaching também, certo? E no coaching, o funcionário ele vai ser treinado por outro mais experiente, para que ele possa aprender mais sobre aquele cargo. A gente tem palestras também sobre temas diversos que podem ser utilizados como treinamento, onde você consegue atingir um maior número de pessoas. Tem simulações, onde você simula situações de trabalho para que a pessoa possa aprender na prática como resolver um problema. Tem discussão de grupo também, que é para poder promover o trabalho em equipe. Dramatização, onde as pessoas vão assumir papéis e viver uma situação teatral, para que possa conhecer mais como é que funciona a organização. E modelagem de comportamento, que é você definir quais os comportamentos que são desejados na organização.
Desenvolvimento de uma força de trabalho adaptada, a gente também tem o processo de desenvolvimento e de avaliação de desempenho. O processo de desenvolvimento eu posso ter 3 tipos. Desenvolvimento pessoal, que é um processo de aprendizagem de longo prazo, ou seja, porque você vai amadurecendo ao longo do tempo. E o que é interessante é que você desenvolve competências que não vão servir apenas para a organização, mas para qualquer lugar que você for. Por isso que é desenvolvimento pessoal. A gente tem um desenvolvimento organizacional, que é um esforço educacional complexo, que visa mudar as atitudes, mudar os valores, mudar as crenças das pessoas para prepará-los para mudanças. As organizações, elas passam por mudanças constantemente. Quando você utiliza desenvolvimento organizacional, você está querendo adaptar as pessoas a essa mudança, fazer com que elas consigam entender que a mudança é importante para a organização e também para elas. A Universidade Corporativa, que é uma instituição de ensino vinculada a uma empresa que oferece oportunidades para os funcionários desenvolverem suas habilidades, certo? Então, é a oferta de cursos, a oferta de especializações que permite que a pessoa cresça dentro da organização. A gente tem também a avaliação de desempenho, que eu já falei um pouco para vocês quando a gente viu sobre controle, que é você avaliar os resultados obtidos pelas pessoas na organização, avaliar se eles estão satisfatórios ou se eles precisam melhorar. E pode ser feito através de alguns tipos também. Incidentes críticos. Incidentes críticos é um tipo onde você vai marcar aqueles incidentes muito positivos, ou seja, aquelas ações da pessoa que foram muito positivas e aquelas que foram muito negativas. Por isso que são incidentes críticos, são incidentes potenciais. Escala de classificação gráfica, que é quando você vai avaliar a pessoa através de uma escala. Já responderam questionários do tipo, concordo totalmente, discordo totalmente. E isso é escala gráfica. Então, você pode avaliar um indivíduo com base em alguns critérios e marcar se você concorda ou se você discorda. Escalas de classificação ancorada em comportamentos, que é quando você vai marcar a escala de acordo com comportamentos desejáveis ou não desejáveis. Ordenação simples, que é quando você ordena os funcionários de uma mesma função, conforme o desempenho deles, você cria uma lista. Comparação por pares, quando você compara indivíduos de uma mesma função, para ver quais estão se saindo melhor, quais precisam melhorar, precisam de um treinamento. Atribuição de pontos, que é para poder gerar um ranking. Quem tiver melhor pontuação ficaria em primeiro lugar e poderia ter algum benefício da organização. Distribuição forçada, onde você vai ter alguns critérios em relação ao indivíduo e você vai escolher se o indivíduo atende ou não atende. Não tem um meio termo, é dizer se ele atende ou não atende. APO, que é a administração por objetivos. Acredito que eu já falei isso antes, mas é quando você trabalha junto com o indivíduo. Qual a melhor forma de avaliar? Você entra em consenso com o indivíduo. Quais são os objetivos que a gente tem a alcançar? Quais são os nossos parâmetros de desempenho? Então, a administração mais participativa. E a avaliação 360 graus, onde todo mundo se avalia. Eu me avalio, eu avalio meu superior me avalia, meu colega me avalia. Por isso que é 360 graus, porque todos que estão atrelados à sua função te avaliam e você também se avalia. A autoavaliação, que é conhecido, certo? E mantendo a força de trabalho comprometida e satisfeita. A gente vê esse último ponto dos recursos humanos através da política de remuneração, promoções e transferências e desligamento. Política de remuneração nada mais é do que você definir os instrumentos pelos quais você vai dar um retorno ao indivíduo pelo trabalho dele. Então, claramente, dentro da política de remuneração eu tenho salário, mas eu também posso ter incentivos e benefícios. Porque tem organizações, por exemplo, que tem parcerias com cinemas. Aí a pessoa tem voucher para ir ao cinema de graça. A gente tem os benefícios de plano de saúde, plano odontológico. Isso faz parte da política de remuneração. Promoções e transferências. Promoção é um evento onde o indivíduo ele vai subir na hierarquia organizacional, ou seja, ele vai crescer de função. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que era supervisor, que estava no nível operacional, e passa a ser gerente, vai para um nível intermediário, nível tático. E geralmente há uma mudança salarial quando essa pessoa é promovida.
Transferências. É uma movimentação lateral na hierarquia organizacional para manter os trabalhadores satisfeitos e motivados. Ou seja, a pessoa não sobe na hierarquia, mas a pessoa muda de função. Então, isso faz com que ela se sinta motivada, porque ela faz uma coisa diferente, algo desafiador. Por isso que é transferência, é lateral. Promoção é subir. Transferência é lateral, horizontalizar. E o desligamento. O desligamento é o processo de redução da força de trabalho da organização ou reestruturação de sua base de competências, visando garantir a satisfação de demandas. Em situações de crise, por exemplo, é necessário fazer o desligamento de várias pessoas, como está acontecendo agora, para que a organização consiga se manter no mercado. Ela precisa reduzir custos. Então, ela precisa mexer na sua estrutura de funcionários. Esse desligamento ele pode ser formal ou de outra forma, certo? O formal é a demissão mesmo, quando o indivíduo ele é desligado da organização, receptou os seus direitos. Suspensão é quando a pessoa passa alguns dias distante do trabalho, seja por algum problema de saúde, ou porque a pessoa teve algum problema com um colega e precisa desse tempo para pensar, ou para tentar ver uma solução para melhorar o clima organizacional. Com a aposentadoria antecipada é quando não são oferecidos incentivos para que a pessoa se aposente antes da época. Acontece muito isso no serviço público. Outros tipos de desligamento é o rebaixamento, é quando a pessoa é rebaixada de função, seja por mau desempenho, por má conduta. Redução da jornada de trabalho, que está acontecendo muito agora. Reduzir a jornada de trabalho para que a empresa possa pagar um pouco menos ao funcionário. E compartilhamento, que é quando você compartilha aquela atividade entre dois funcionários. Isso é uma forma de reduzir a carga em um só indivíduo. E, às vezes, para também reduzir a jornada de trabalho, tá? E aí, encerrada a parte de recursos humanos, a gente começa a falar sobre a administração financeira. A administração financeira são atividades relacionadas com o fluxo dos recursos financeiros na organização e tem a responsabilidade de captar os recursos e alocá-los de forma a alcançar os objetivos. É uma área extremamente essencial. Alguns autores consideram que é o sangue organizacional, porque você não tem como fazer nada sem recursos, sem dinheiro. Você não tem como contratar funcionários sem dinheiro, você não tem como comprar matéria-prima sem dinheiro, você não tem como pagar os custos fixos da organização sem dinheiro. Então, por isso que é considerado o sangue da organização. E o objetivo dessa área é maximizar a riqueza dos proprietários do capital, ou seja, maximizar a riqueza de acionistas, de investidores, dos donos da organização. E para isso você precisa ter uma gestão eficiente do capital organizacional. E aí a função financeira na organização, visualizada aqui no organograma, né, que é algo que já está sendo comum na mente de vocês, ver organogramas. Essa direção financeira, né, esse departamento financeiro, ele exerce 3 funções dentro de uma organização. Tem a função de tesouraria, tem a função de planejamento financeiro e tem a função de controladoria. A função de tesouraria é uma das funções mais basilares, mais operacionais no nível financeiro da organização. É você administrar capital de giro. Capital de giro, gente, é aquele capital que você precisa ter na organização para que você consiga girar recursos, vender produtos. É aquele dinheiro que você tem que ter guardado para poder você manter a organização. E muitas empresas brasileiras não têm o capital de giro. Ou seja, vai recebendo e vai gastando todo o dinheiro. Não tem uma reserva para que consiga lidar com situações de incerteza, quando o cliente não paga, quando o fornecedor deixa de atendê-lo adequadamente, certo? Então, isso é o capital de giro. A gestão de caixa de bancos, ou seja, administrar as receitas e as despesas organizacionais. Crédito e cobrança de dívidas de fornecedores também. E pagar compromissos. Então, a tesouraria é uma função bem operacional, é fazer com que os recursos sejam alocados da melhor forma possível, pagando seus compromissos e garantindo que os recursos cheguem até a organização e que as pessoas também recebam seus salários, entre outras coisas. Já o planejamento financeiro, ele tem uma função mais estratégica, digamos assim.
é você analisar e avaliar fontes de financiamento e projetos de investimentos para garantir